Meus irmãos e minhas irmãs, talvez a gente não perceba às vezes os detalhes que existem na nossa missa, na nossa liturgia, que não é algo inventado por qualquer padre, mas algo que nós recebemos da igreja. Por isso que é muito importante, e nós sempre repetimos, que para cumprirmos o mandamento de assistir às missas aos domingos, para santificar esse dia santo, é necessário que nós cheguemos na missa antes dela iniciar. Por quê? Porque tudo na missa fala de Deus, fala sobre Deus, e nos ajuda a abrir o coração para receber as graças dele. Por exemplo, a oração da coleta, aquele primeiro oremos que o padre faz, depois que nós cantamos o Glória na missa de domingo. Essa oração do dia de hoje nos fala algo muito importante. Vejam, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Vejam, nessa oração, a igreja inteira clama a Deus dizendo e reconhecendo que Ele é eterno e todo-poderoso, e que nós somos ousados, nós temos coragem de chamá-lo de Pai. É o que vai acontecer daqui a pouco na missa, quando depois de consagrarmos o pão e o vinho, nós rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Nós vamos dizer daqui a pouco, Pai Nosso. Mas, meus irmãos, nós não somos filhos de Deus. Ninguém aqui é Deus. Todo pai gera um filho semelhante a ele, da sua própria natureza. E nós sabemos, e vamos também dizer daqui a pouco na oração do credo, quem é o único Filho de Deus? Jesus. Por que é que nós temos coragem, a ousadia de chamar Deus de Pai? Porque o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, nos entregou Ele. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso. Foi Jesus que depois de ressuscitado disse, subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. É através de Jesus, é por Jesus que nós conhecemos a paternidade divina, que não se trata somente de ter criado todas as coisas. Não é só por causa disso que Deus é Pai, porque Ele criou tudo que existe, o mundo e todas as criaturas, porque criou a mim e criou você. Deus é Pai desde toda a eternidade, desde sempre. Antes de que houvesse qualquer outra coisa, Deus já era Pai, porque o Filho já existia. E nessa relação de amor que faz com que o Espírito Santo exista, nós somos introduzidos. Eu queria que vocês entendessem isso, meus irmãos. Esse é um grande mistério, na verdade esse é o maior de todos os mistérios, o mistério do amor. Nós somos convidados por Jesus a entrar no amor do Pai e do Filho, para sempre, para a eternidade. Isso que Deus vive desde sempre e para sempre, Jesus nos convida a viver e nos alcança através da sua cruz, da sua paixão, morte e ressurreição. Nós devemos ousar chamar Deus de Pai, mas infelizmente, meus irmãos, é importante que nós entendamos uma coisa: não basta chamar Deus de Pai, não é suficiente. É necessário que nós nos comportemos como o Filho único dele, que nós comecemos a ficar parecidos com Jesus. Não adianta chamar Deus de Pai, não adianta rezar o Pai Nosso. É necessário, é importante, é imperativo que nós nos comportemos como filhos, que nós vivamos como filhos, para receber essa herança que nós pedimos e que Ele nos prometeu, que é o céu. Para nos ajudar nisso, nós temos a liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, nós escutamos lá no livro dos Reis, que Elias, um dos grandes profetas do povo de Israel, vai até o Monte Horebe e o Monte Sinai, são o mesmo monte, a mesma montanha, tá certo? Aquela montanha santa e sagrada que Deus, antes
através de Moisés, tinha entregado ao povo a sua lei, os seus mandamentos, Elias vai até aquele monte, porque ele está sendo perseguido, porque ele está sofrendo muito, porque ele está sendo procurado para ser morto. Elias vai lá procurar a Deus, procurar o Senhor, procurar instrução, caminho, direção, consolo, procurar o pai dele. E Elias se coloca lá no Monte Horebe, ansioso, desejoso de escutar a Deus, de ver a Deus, de falar com Deus. E aqui na primeira leitura nós aprendemos o seguinte, meus irmãos: precisamos estar atentos aos mínimos detalhes e com o coração ansioso e desejoso de escutar a Deus do jeito que Ele quer falar. Muitas vezes nós não escutamos Deus, nós não percebemos a presença de Deus, nós não vemos Deus, porque queremos que Deus fale de um jeito específico. Se Ele não falar assim, se Ele não fizer esse milagre, se Ele não me der essa graça, se Ele não converter o meu marido desse jeito, se Ele não mudar a minha mulher daquela forma, se o meu filho não ficar assim, se a minha filha não me disser isso para mim, se no meu trabalho as pessoas não me tratarem dessa forma, não basta, não é suficiente. Aqui, meus irmãos, é onde mora o problema. Nós vamos nos deixando levar pelo barulho do mundo, pela zoada do mundo, que atormentaram o profeta Elias. Foi vento forte e impetuoso que quebra as rochas, foi tempestade, terremoto, fogo. Em nenhuma dessas manifestações barulhentas estava a presença de Deus, estava a palavra de Deus. Mas quando Elias escutou aquele murmúrio, aquela brisa suave, meu Deus vai falar. Muito interessante que nessa passagem se ouviu um murmúrio de vento e Deus vinha passando. É muito parecido com a passagem do capítulo 2 do livro do Gênesis, depois que Adão e Eva pecam, que se diz na Sagrada Escritura que Deus ia passeando no jardim na brisa da tarde. É importante que nós estejamos com o coração atento para escutar a Deus e nós deixemos que Ele fale do jeito que Ele quiser falar conosco, como Elias escutou então a Deus. É o que nós rezamos na primeira estrofe do Salmo. Vejam: quero ouvir o que o Senhor irá falar. Nós queremos ouvir o que Deus vai falar? De verdade, meus irmãos. É o que nós rezamos e cantamos no Salmo de hoje, na primeira estrofe, o começo da primeira estrofe. Será que nós realmente queremos ouvir o que o Senhor irá falar? O que Deus quer nos dizer? E se Ele mandar eu viver de um jeito diferente? E se Ele mandar eu parar de usar anticoncepcional? E se Ele mandar eu parar de tratar mal a minha família? E se Ele mandar eu parar de trabalhar do jeito que eu trabalho, para que eu possa dar mais valor à minha esposa, aos meus filhos, ao meu esposo? E se Ele mandar eu parar de fazer coisas que eu gosto, de beber do jeito que eu gosto, porque eu não vejo problema nenhum, mas eu faço a minha família passar vergonha, mas eu gasto o dinheiro que eu não tenho, mas eu falo besteira e acabo atrapalhando as minhas amizades. E se Deus mandar eu parar de fazer algo que eu quero, será que eu realmente quero ouvir o que o Senhor tem para me falar? Porque quando Deus fala, meus irmãos, nós temos que mudar. Não há ninguém que vá se encontrar com Deus, que vá rezar de verdade, que vá abrir o seu coração e escutar o que Ele tem para dizer, que continue do mesmo jeito. Não existe. E aqui nós caímos na segunda leitura de hoje, onde São Paulo nos fala na carta aos Romanos. O povo de Israel, o povo eleito de Deus, que Ele preparou com tanto carinho, que Ele amou de forma tão intensa durante tantos anos,
que Ele mandou profetas para falar para eles e preparar-os para receber o seu Filho, esse povo não acolheu Jesus. Esse povo não aceitou Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus não foi o Messias que eles queriam. Eles queriam um Messias rei, como Davi, que expulsasse os romanos, que conquistasse o mundo inteiro e que fizesse com que todas as pessoas se submetessem ao Deus de Israel pela força. Eles queriam um outro Messias, profeta, como Moisés, como Elias, que fizesse grandes coisas e que também estabelecesse o reinado de Deus sobre esta terra através de grandes milagres e prodígios, que nunca fosse derrotado, como Moisés nunca foi derrotado, como Elias nunca foi derrotado. Eles queriam um outro Messias, um Messias sacerdote, que fizesse com que aquele sacrifício de animais, aquele sangue de touros, que com certeza eles tinham consciência, não era suficiente para apagar os pecados deles diante de Deus, mas que viria um outro tipo de sacerdote, enviado por Deus, para estabelecer o sacrifício definitivo e verdadeiro. Eles só não esperavam, meus irmãos, que esse rei reinasse na cruz, que esse sacrifício fosse a morte desse profeta, que esse homem que Deus enviasse não fosse somente um homem, mas Deus, porque o povo de Israel não estava aberto para que Deus falasse do jeito que Ele queria dizer, que a palavra eterna encarnada fosse Jesus. Eles não acolheram, não receberam, e nós escutamos São Paulo dizendo na segunda carta de hoje: meus amigos, meus irmãos, como eu queria viver afastado de todos, viver na extrema solidão, para que o povo de Israel se convertesse e acreditasse nesse Deus, que é o Deus deles, mas que eles estão perdendo. É verdade que vocês pagãos estão sendo acolhidos nesse povo, mas como Deus queria que todo Israel se convertesse e acreditasse. Nós escutamos esse lamento de São Paulo, que nos ensina a perceber: será que o meu coração está fechado e não está escutando Deus do jeito que Ele está se mostrando? E aí, meus irmãos, nós vamos para o Evangelho de hoje. Nós vemos um Jesus que procura Deus. Estava lá no comecinho do Evangelho, o diácono Jorge nos disse, depois da multiplicação dos pães, que Jesus despediu a multidão e mandou os apóstolos irem lá no barco. Jesus sozinho, de noite, naquele silêncio, naquela quietude, vai procurar o Pai dele, o nosso Deus. E diz que ele passou a noite rezando. Quanto tempo, meus irmãos, nós estamos gastando rezando? Quantos calos vocês têm no joelho? Ou nos dedos de rezar o terço? Quanto tempo nós estamos tirando do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, para escutar o que o Senhor nos quer falar? Jesus mostra no Evangelho de hoje que é necessário esse esforço, porque com certeza Jesus estava cansado. O dia todo pregando, falando, curando, faz o milagre da multiplicação dos pães, despede todo mundo, fica sozinho, e em vez de tirar um bom e belo cochilo, ele vai rezar, vai escutar o que Deus quer dizer para ele. Quanto tempo nós estamos tirando para escutar a Deus? Ou será que nós estamos na mesma situação dos discípulos no Evangelho de hoje? No meio da tempestade, é zoada de vento, é água entrando, é um frio medonho, é o medo tomando conta do nosso coração, porque nós não sabemos como iremos sair dessa situação. Será que nós estamos assim, como os discípulos nessa barca? Escutando apenas a zoada do mundo, o barulho do mundo, que nos atormenta, que nos põe para baixo, que quer nos afogar e nos destruir? Será que estamos assim? Mas é preciso, meus irmãos, que nós aprendamos que Deus vem ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro dos discípulos no meio da tempestade. Ele vem ao nosso encontro, e nós precisamos estar com o coração atento, para no meio daquele vento, daquele furacão, da chuva pesada, do barco que vai de um lado para o outro e parece que vai se acabar e afundar,
Deus vem ao nosso encontro, vem procurar você e a mim, e fala: sou eu, não tenham medo, sou eu, sou eu. Será que Jesus gritou? Mas mesmo que Jesus tenha gritado, será que a voz dele não estava apagada no meio daquela tempestade, daquela zoada tão intensa, tão forte? É preciso ter um coração atento para escutar Deus dizendo: não tenha medo, sou eu. E é preciso ter essa ousadia que nós falamos na oração de hoje. A ousadia de chamar Deus de Pai também exige de nós a ousadia de pedir: Senhor, manda que eu vá até Ti. Por favor, eu te peço, me aproxima de Ti. O Senhor está vindo ao meu encontro, mas também me deixa ir ao Teu encontro, porque, meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não adianta que apenas Deus nos ame, nós precisamos amá-lo de volta. Nós precisamos sair, não somente da nossa comodidade, mas também no meio das tempestades dos nossos problemas, ir ao encontro de Jesus, tendo certeza e firmeza que mesmo no meio das dificuldades do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, do seu coração, da confusão que tem dentro da sua cabeça por causa dos seus sentimentos bagunçados, dos seus pensamentos que lhe atormentam, no meio disso nós temos que ter coragem de também amar a Deus e entender que é andando num negócio que não é duro, não é firme, no meio desse mar que está na tempestade, se movendo, nós precisamos andar em direção a Jesus, seguir o que Ele nos pede, o que Ele nos fala, porque não foi pisando no mar que Pedro andou na direção de Jesus, mas pisando na palavra que Jesus falou: vem. É pela força dessa palavra que nós podemos ir ao encontro dele. E quando nós, como Pedro, nos confundirmos no meio das outras coisas, no meio do vento que bate, quando a gente se desconcentrar de tudo e parar de prestar atenção e confiar em Jesus, nós iremos afundar. E, meus irmãos, infelizmente, quando nós afundamos, deixamos de ser filhos de Deus. E aonde nós deveríamos aprender a ser filhos de Deus? Primeiramente, na nossa casa, na nossa família, com os nossos pais, com o nosso pai e com a nossa mãe. Infelizmente, muitas vezes, não é em casa que a gente aprende a rezar. Que triste, meus irmãos, quando a gente vê os coroinhas, ou quando a gente vai dar catequese para pessoas que ainda não são batizadas, que já têm 14, 15, 18, 20 anos de idade. A gente vai dar catequese e as pessoas não sabem rezar o terço. Não sabem. Que triste. Aquela oração que todos nós podemos fazer, e que é a que mais agrada a Deus depois da Santa Missa, nós não sabemos rezar, porque não aprendemos em casa. Mas também, como cobrar? Como cobrar do nosso pai e da nossa mãe, se eles também não têm vida de fé, se eles também não receberam isso dos pais deles, se eles apenas se acostumaram a fazer poucas coisas? Não dá para a gente exigir que alguém nos dê algo que ele não recebeu. Por isso nós precisamos, meus irmãos, entender esse segredo, ter o coração atento para escutar o que o Senhor quer nos falar. Eu termino dizendo isso para a nossa comunidade hoje. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus quer nos dizer, principalmente, em especial, os pais, os homens. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós nascemos homem ou mulher, e que nós só iremos nos realizar, só seremos felizes se todos os homens forem pais e todas as mulheres mães. Não existe outra forma. Não existe. Padre, o senhor não tem filho nenhum, de sangue mesmo não, mas eu tenho os meus filhos espirituais. Os homens, as mulheres, os meninos e as meninas que vêm até mim procurar orientação e saber o que fazer da própria vida. Nós temos que aprender a ser assim, a tratar as pessoas como filhos, não mandando,
não achando que a vida deles me pertence e que eles têm que fazer o que eu quero, mas mostrando o caminho do céu. Essa é a herança que Deus nos prometeu e que nós precisamos receber para sermos verdadeiramente quem nós somos. O mundo não quer pais nem mães. O mundo quer adolescentes. O mundo quer que a pessoa tenha 70 anos, mas queira curtir a vida, queira gastar o dinheiro de forma irresponsável, queira ficar perdendo o seu tempo em rede social, queira ficar viajando de forma descompromissada. Se não está bom, separa e procura outra pessoa. Não precisa ter filho, usa camisinha, usa DIU, usa anticoncepcional, vá curtir a sua vida. Curta, aproveita. E aí o que é que acontece? Você fica sozinho, solidão, porque não construiu nada, nada que dure, nada que permaneça e persevere. Vai ficar cada vez mais raro, infelizmente, nesse mundo, daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, nós vermos uma família cuidando do seu pai e da sua mãe idosos. Porque se não tem mais filho, se você tem 1, 2 filhos, não sabe criar eles, não sabe educar eles, quando eles crescerem, eles não vão cuidar de você. Não vão. Você vai ficar sozinho, abandonado. Se você fica se separando, não vai ter sua esposa nem seu esposo também. Sozinho, numa casa de asilo, ou jogado num quarto, numa cama, sozinho. Porque não sabemos viver na nossa família espiritual, na igreja, na família da fé. Nós não conseguimos viver na nossa família de carne e sangue. Precisamos, meus irmãos, mudar isso. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas cada um aqui consegue mudar a sua própria família. Porque se você mudar, a sua família mudou. Peçamos então, meus irmãos, mesmo diante dos problemas e dificuldades que nós temos na nossa casa, na nossa família, no seu matrimônio, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, se você está afundando, eu te convido, reze hoje como São Pedro: Senhor, salva-me. Ergue o teu braço e, como São Pedro, desesperado porque afundava, clame a Jesus: Senhor, salva-me, salva meu casamento, salva meu esposo, minha esposa, salva meu filho, minha filha, salva minha família, salva-me, Senhor. Ele irá estender a mão dele, segurará a sua e vai te ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.